Conforme a teoria de Abraham Maslow, só é possível ascender para o próximo nível somente após atender plenamente às condições do nível vigente. Ou seja, primeiro você precisa atender suas necessidades básicas como comida e água, para depois pensar em casa, carro, moradia. Essa teoria de atendimento das necessidades é muito utilizada pelo setor de publicidade e marketing, por exemplo. Ou seja, os detentores do poder pensam: se resolvermos a questão da fome, essas pessoas vão parar de pensar em conseguir um prato de comida e começarão a subir de nível. Em tese, o segundo degrau de Maslow é o público-alvo de todo este sistema vigente, onde está os relacionamentos, segurança, conforto, bens de consumo, etc. Sendo assim, ao igualar ou reduzir a desigualdade, isso é um convite às pessoas subirem ao poder e ameaçarem seus postos, e não é isso que eles querem. Desta maneira, a desigualdade é uma ferramenta e não um subproduto deste sistema. Quem já assistiu o filme O Senhor das Armas teve uma breve noção como as coisas funcionam. Eles financiam todos os lados. O importante é manter nós ocupados com nossos pseudos inimigos, pois se um dia acordarmos para saber quem são nossos verdadeiros inimigos, todo esse paradigma vigente é derrubado. Quem estão no topo da pirâmide não tem pátria. Hoje, os países de primeiro mundo é o que é graças à exploração que houve no período colonial, a guerra do ópio, a rota da seda, as Índias Orientais, a mão de obra escrava, tudo para manter a ambição desse paradigma vigente que vivemos atualmente. Os negros eram considerados sem alma e os índios selvagens. Isso era motivo para dizimar e explorar toda a sua cultura e raça, apoiada pelas missões de salvação dos jesuítas. Os índios se consideravam um povo guerreiro e, sendo assim, não se subjugaram à imposição da cultura dominante. E hoje sabemos o resultado de tudo isso: a população indígena quase reduzida a zero. Continuando na árvore genealógica deste sistema, após o período colonial e libertação dos escravos, entramos na era industrial. O sistema que conhecemos só funciona para as pessoas de poder, porque é necessário instaurar a desigualdade. No momento que você instaurou a desigualdade através do controle de recursos, é possível ditar o ritmo do progresso dos outros. Imaginem uma competição de corrida em que um dos participantes droga o seu adversário e rouba seus recursos. Vide a guerra do ópio. Explora os recursos de outro adversário. Vide campanha das Índias Orientais. E não satisfeito, para manter o seu programa expansionista, escraviza todo um continente para obter mão de obra escrava. Assim ele ganha a corrida, chega em primeiro, alcança o topo e se diz: sou um país civilizado de primeiro mundo, eu sou o exemplo. Os Estados Unidos não são diferentes, somente se transformaram em potência mundial após as guerras mundiais. O Plano Marshall foi fundamental para o crescimento americano. Então, faço a seguinte pergunta: será que para esse sistema vigente só existe progresso com guerras e mortes? A África, um continente repleto de natureza, rios, florestas, montanhas, seu mapa contém muitas linhas retas, iguais aos Estados Unidos. Estranho isso, né? Hoje, grande parte da guerra civil e barbaridades que acontece lá é graças a um evento que conhecemos denominado Partilha da África, onde os impérios europeus não queriam perder tempo brigando entre si, pois gastaria recursos, teriam muitas baixas. Então, como o continente africano era grande demais, foi o suficiente para fazer sorteios e ver quem iria ficar com qual região. Desta forma, juntou-se tribos inimigas no mesmo território e separando tribos amigas. Vamos ver mais algumas evidências que a desigualdade é necessária para que esse sistema vigente funcione.
Dentre os valores que definem nós humanos, o que é mais moral e ético? Erradicar a fome ou investir em armamento militar? Quanto maior é a desigualdade, maior é o poder de barganha, não é verdade? Se você é um país com capacidade de produzir bomba atômica, você consegue melhores negociações econômicas. Como manter esse sistema funcionando ao reduzir a desigualdade? Percebe que, ao reduzir a desigualdade, reduz-se também o lucro dos investidores, bancos e acionistas? Se você não depender deles, como os bancos extrairão lucros exorbitantes? Vocês já pararam para pensar por que 50% dos investimentos em nossa economia é capital estrangeiro? Por que eles não investem em seu próprio país? Seria porque onde muitos estão prosperando, ou seja, menor desigualdade, as oportunidades se tornam mais escassas? Aqui há todos os ingredientes necessários, como recursos naturais, mão de obra abundante e barata, população com baixo nível de escolaridade e também muita desigualdade. Desta forma, ao manipular e explorar a classe mais pobre, resolvem dois problemas. O primeiro é limitar ou impedir que as pessoas subam ao poder. O segundo é controlar e se perpetuarem no poder. A desigualdade não é um subproduto deste sistema, é uma ferramenta dela.